Fala pessoal, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai aprender a fazer essa arte para Pet Shop do zero, certo? Do zero no Photoshop. O link das imagens e dos assets que eu utilizei nessa imagem eu vou deixar aqui embaixo, tá? Tudo o link do FreePic para você não se preocupar. Arte bem simples para você que é iniciante conseguir reproduzir, certo? Então, a gente tem vários vídeos desse no canal, se você quiser dar uma olhadinha, visita o canal aqui embaixo, dá uma olhadinha, a gente tem vários vídeos de arte do zero, carrossel do zero, para você aprender um pouco mais a utilizar a ferramenta do Photoshop. E a gente também tem aqui embaixo nosso Instagram, nosso TikTok, nosso Telegram, tá? Nossa comunidade lá no Telegram, que já tá indo para 600 membros, eu agradeço muito vocês lá. E a gente sempre interage lá com o pessoal. E antes da gente começar com o vídeo, eu tenho um recado muito importante para vocês. Nosso curso tá na promoção de novo, certo? Então ele tá com mais de 90% de desconto aí, né? Então dá uma olhadinha no nosso curso para você conseguir fazer de 4 a 6 mil reais como designer, só reproduzindo carrosséis, certo? Então dá uma olhadinha aqui embaixo, tá muito barato. A gente deixou para você apoiar o canal mesmo aqui embaixo. Dá uma olhadinha que eu acho que você vai curtir demais, tá? A gente tem bastante feedback positivo dos nossos alunos falando sobre o nosso curso. Então dá uma olhadinha aqui embaixo que tá super completo. Então sem mais delongas, pessoal, bora pro tutorial de hoje. Então, a gente vai aprender a fazer essa arte aqui do zero, tá, pessoal? Lembrando que eu deixei as imagens, o link das imagens para vocês baixarem do FreePic aqui embaixo na descrição. Certo? Então a gente vai começar criando a nossa imagem e a gente vai usar o padrão, né, de layout vertical pro Insta. Então, Ctrl N para abrir um novo arquivo. A gente vai colocar a largura aqui 1080 e a altura 1350, certo? E aqui o nome a gente pode botar Pet Shop Arte do Zero. Aqui a resolução você pode colocar de 100 a 300, eu vou colocar 150 para não pesar aqui, certo? E eu vou criar aqui um novo arquivo. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar nossas guias, tá? Nossa margem. Então a gente vai vir aqui no menu visualizar, no menu guias, novo layout de guias, tá? Quando a gente aplica esse novo layout de guias, a gente pode colocar colunas e linhas de uma vez só. Então aqui a gente vai colocar o layout 2 de colunas, layout 2 de linhas, e aqui na margem você vai se atentar um pouquinho, tá? Aqui vai ser 130 pixels acima, 130 pixels abaixo, certo? Por quê? Porque aqui no meio fica o quadrado, né? Que é aquele preview que a gente vê quando a gente entra no perfil da empresa, não vai ficar nada cortado, certo? Agora a gente vai começar, pessoal, com o nosso background, certo? O nosso background, ele é um background nu, né? Então ele não tem nenhuma foto atrás, um background bem simples, bem para você que é iniciante, certo? E eu diria que a gente vai passar mais tempo fazendo background do que fazendo as outras coisas da arte. Então, aqui a gente vai criar uma cor sólida, certo? Então aqui na bolachinha Oreo você vai clicar cor sólida. E aqui eu vou aplicar esse laranja aqui, que aqui tá o código, tá, pessoal? Se quiser copiar esse código, tá aí embaixo. Criando esse preenchimento, a gente pode deletar essa camada zero aqui. E o que a gente vai fazer primeiramente? Nós vamos puxar um elemento que eu deixei para você baixar aí, que é o elemento da patinha. Que é isso aqui, certo? Você vai dar um duplo clique para desbloquear ele, porque ele sempre vai vir bloqueado, né? Quando você abre um arquivo novo. Aqui você vai pegar a varinha mágica e vai deletar, certo? Para você deletar tudo que é de uma cor só, que nem tá aqui selecionado dentro, ó, com a varinha mágica, é só você deixar essa opção desmarcada. Aí ele vai marcar sempre o que é aquela cor para você, certo? E que a gente pode deletar. E colocar uma cor, né, lá dentro. Mas antes a gente vai clicar com o botão direito do mouse e converter em um objeto inteligente. Por que eu faço isso? Porque eu vou manipular ele, tá? Para mim não perder a qualidade, não perder o formato original nele, eu vou deixar ele em objeto inteligente. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, certo? Agora eu vou clicar 2 vezes em cima e vou
clicar aqui em, ó, sobreposição de cor. Assim, eu vou substituir a cor dele, certo? E aqui eu vou clicar aqui e eu já estou no espectro laranja, certo? Se eu quisesse clicar aqui, eu vou copiar a cor. Mas o que eu quero mesmo é deixar um laranja um pouco mais leve, dessa forma assim, ó. Da forma que fique bem parecido com aquele laranja, mas não seja aquele laranja. A gente vai diminuindo, eu vou pincar ele pro lado assim, ó, pra ele ficar dessa forma assim. Vou aumentar aqui assim, dessa forma, certo? E vou aplicar uma máscara aqui, pessoal, ó. Apliquei uma máscara. A máscara serve pra gente apagar coisas da nossa imagem sem necessariamente apagar, a gente só oculta, né? Então, como a minha máscara é branca, eu vou pintar ela de preta, certo? Então, eu vou pegar aqui a cor preta e vou apagando aqui assim, ó, de uma forma simples. Se eu errar aqui, por exemplo, errei aqui, ó, deixei muito apagado, é só dar um Ctrl Z ou pintar de branco, certo? Também vai funcionar. E agora a gente vai deixar assim como está. Vamos criar uma nova camada em branco aqui no maisinho, tá? A gente vai pegar um preto, só que um marrom, assim, pra escurecer um pouco e fazer um degradê aqui na nossa imagem. Eu gosto de fazer assim manual mesmo, tá, pessoal? Mas se você quiser fazer da forma que você quer aí, não tem problema. Feita essa sombra, né, dou 2 cliques bem leve e uma dica que eu dou pra vocês é, sempre que vocês forem fazer degradê com a brush, vocês se atentem aqui, ó, fluxo, tá? Esse é o flow. Provavelmente, se você está usando Photoshop em inglês, vai estar escrito flow. Então, aqui você vai diminuindo para ficar menos de 50%. Porque assim, você consegue ter um controle mais da sua imagem, certo? Se eu tivesse no 100% aqui, ó, eu puxaria um pouco forte demais, certo? Mesmo que a dureza do meu brush tá lá em 0%, tá? Então, eu vou colocar menos de 50%, que assim eu consigo ter um controle maior, certo? Agora eu vou criar uma nova camada em branco também, tá? Porque agora eu vou fazer uma luz. E uma luz, o seguinte, eu vou mudar aqui pra cima a minha brush e vou achatar ela assim, ó, pra ela ficar como se fosse um ovinho. E vou pegar uma cor bem clarinha aqui do laranja, tá? Vou pegar mais ou menos essa cor aqui, ó. E vou dar leves cliques assim, ó, pra ficar como se fosse um brilhinho, tá vendo? Tá vendo como fica mais 3D a imagem? E para deixar isso mais evidência ainda, eu vou diminuir mais um pouco e vou dar o mesmo clique aqui, ó. Ó como dá a diferença. Fica show de bola. Certo, pessoal? Agora a gente vai colocar o nosso personagem aqui dentro, que eu também deixei o link da imagem dele para você baixar aqui, tá? E agora a gente vai recortar ele, tá? Você pode recortar com a caneta, tá? Ou você pode vir aqui em ações rápidas, remover plano de fundo, que é o que eu vou fazer. Ele vai remover e vai deixar já mascarado esse plano de fundo, tá? Então eu vou clicar aqui, vou converter em objeto inteligente, tá? E aqui ele já tá recortadinho pra mim. Essa é uma das vantagens de ter o Photoshop original, né? Então aqui a gente coloca aqui e eu vou colocar o cachorrinho abaixo da luz, certo? E acima da sombra, dessa forma assim, ó. Colocar ele aqui bem para baixo, porque aqui eu quero colocar a escrita, né? A tipografia. Então, vou deixar mais ou menos dessa forma assim. Vou até aumentar um pouco e vou colocar ele mais para baixo assim. Dessa forma. Para preencher um pouco mais a imagem. Certo? E agora eu vou escrever aqui. Primeiro, eu vou utilizar uma fonte decorativa, tá? Porque como eu quero escrever sobre gripe, então eu vou escrever com essa letra roxa aqui, com a caixa alta, gripe e um pontinho de interrogação. A gente vai aumentar essa palavra e vai colocar mais ou menos aqui. E abaixo do cachorro. Assim. Gripe. Aqui a gente pode selecionar os dois clicando Ctrl, diminuir um pouco. Aqui assim. Dessa forma. E agora eu vou clicar 2 vezes em cima da fonte gripe e vou colocar um traçado, certo? Eu vou colocar esse traçado mais bege, certo? Porque eu não quero usar 100% branco. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho o meu traçado para ele ficar uma coisa mais dinâmica, né? Vou deixar assim, dessa forma. Acho que eu vou até aumentar assim e colocar bem assim para baixo, ó.
Bem assim, ó. Porque aqui eu consigo preencher o 100% do cachorro. Porque o que a gente enxerga aqui, tá? A gente enxerga que, bem dizer, a cabeça do cachorro ela é a partir daqui, né? Essa parte. Mas o que o nosso cérebro enxerga é que o cachorro é aqui, ó. Basicamente, onde eu coloquei o texto. Certo? Aqui eu posso até diminuir um pouco pra ficar bem no centro, ó. Então a gente coloca aqui e coloca aqui. Tá? A gente faz um ajuste óptico mesmo, certo? Porque assim dá uma sensação de preenchimento maior para a imagem, tá? E você fazer esse preenchimento de imagem é muito importante para a arte final, certo? Então a gente vai colocar mais ou menos mais para cima assim. E aqui em cima eu não vou escrever com essa fonte novamente, porque essa fonte ela não é uma fonte muito legível para frases, mas para palavras, certo? Então eu vou utilizar essa Obliqua Sans. Essas duas fontes estão no Adobe Fontes, tá? Eu vou colocar a cor bege que eu já estou usando. Ali tá certinho as minhas configurações. Aqui, se você quiser copiar, pode copiar. E aqui eu vou escrever a preposição da palavra, né? O que vem antes dela. Então, como proteger seu pet. Dá, certo? E aqui, proteger seu pet, eu vou deixar em bold. E aqui a gente tem o verbo, né? E o substantivo. Dá pra deixar assim, mas se você quiser colocar bem aqui no grid, né? Que é a sua guia, basicamente. Dá pra deixar. Acho que assim ficou mais legal. E pra dar um detalhe a mais, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar abaixo aqui do cachorrinho uma forma. Às vezes um quadrado. Fica legal. Ou talvez uma forma... Mas assim, ó, pega a caneta, coloca forma, né, aqui, e vem fazendo assim, ó. Dessa forma. Fica show de bola, assim, ó. Bem legal. E aqui a gente pode fazer a sombra do pet, né, coloca uma camada embaixo. Vamos colocar a nossa brush ao normal. Pega o preto mesmo e dá leves cliques assim no cachorrinho. Que é a sombra show de bola. Feito tudo isso, coloca o logo, coloca as informações do cliente, né, que você quer colocar, né, informações de cabeçalho, rodapé. Você pode colocar nesses espaços aqui, ó. Eu recomendo, se você for fazer esse mesmo layout, você pode usar essa imagem, essa parte da imagem aqui do cabeçalho. Porque se você utilizar aqui, ó, vai ter muita informação, o cachorro tá aqui em cima, então não é legal utilizar aqui, certo? Feito tudo isso, o que você vai fazer agora? Você vai selecionar a primeira camada, tá lá de baixo, e você vai selecionar a última camada, só que segurando o Shift. Você vai selecionar todas as camadas que estão no caminho, certo? Então, você vai clicar com o botão direito do mouse e vai converter em um objeto inteligente. Assim, você vai chapar tudo num objeto inteligente, tá? Isso aqui fica 100% editável para você editar depois. Vamos fechar isso aqui e vamos fechar isso aqui também. E agora, a gente vai clicar Ctrl Shift A, porque a gente vai fazer a pós-produção da nossa imagem, certo? E isso aqui é extremamente profissional, tá, pessoal? Isso aqui é o Camera Raw. E o que você vai mexer especialmente, tá? Como a gente já colocou as cores e você não deve alterar, caso for um cliente real, as cores da paleta da identidade do seu cliente, se ele tiver uma, a gente não vai mexer na cor, certo? A gente vai mexer somente na luz e nos efeitos. E nos detalhes aqui, que tá aqui embaixo. Então a exposição a gente pode diminuir ou aumentar um pouco. Eu vou diminuir só um pouquinho. Aqui é coisas milimétricas, tá? Então não seja exagerado para não gerar um certo desconforto na sua imagem. Então eu vou aumentar um pouquinho o contraste, os realces, as sombras. Os brancos eu vou diminuir e os pretos eu vou aumentar. Aqui a textura eu vou aumentar bastante. Essa você tá autorizado a aumentar bastante. E a claridade também, ó. E aqui a nitidez, certo? Vou clicar em OK.
e aqui é antes do efeito e depois do efeito. Traz uma qualidade absurda para sua imagem, certo? E agora, como você vai exportar isso com 100% de qualidade? Você vai vir aqui em arquivo, exportar como, e aqui no exportar como, você pode colocar aqui no tamanho, tá vendo? Você pode aumentar até 3 vezes a sua imagem. E aqui, espaço da cor, você vai desmarcar, converter para sRGB, tá? E daí vai ficar a fidelidade das cores da sua imagem. Se você marcar esse para sRGB, ele vai trazer um pouco mais de saturação e de vibração para sua imagem. Se você gosta, você utiliza, mas eu não gosto porque não é fiel às cores que eu estava utilizando, certo? Então deixa marcadinha essa opção, clique em exportar, salva onde você quer e tá pronto o sorvetinho, pessoal. E eu te vejo no próximo vídeo, cara. Eu espero te ver no próximo vídeo. Tem vários tutoriais aí de artes do zero. Eu acho que eu vou deixar aí no final do vídeo, tá? Então é isso aí. Eu espero te ver numa próxima aula.